Glória a Deus, pessoal. Boa noite. Paz, Senhor. Paz, Senhor. Glória. Quando eu tava vendo aqui a galera louvar, né? E eu sentei aqui na cadeira, o Senhor me deu uma visão que me deixou muito feliz, muito emocionada, pessoalmente. Eu vi assim, é como se eu estivesse lá de costas, de frente, na verdade, e eu via todos vocês de costas, assim, e eu via vários cérebros. E era como se tivesse uma iluminação divina, assim, do Senhor realmente abrindo a mente e o entendimento de várias pessoas. Então, talvez você possa ter vindo aqui e falar, não, é só um culto, é só universitários, nossa, o que isso vai agregar para a minha vida? Talvez você nem esteja realmente com vontade de estar aqui, mas hoje é um dia muito importante e é um dia que eu tenho certeza que estava na agenda celestial do Senhor e Ele vai fazer grandes coisas hoje. Se você abrir seu coração de fato, o Senhor vai abrir o teu entendimento e vai fazer grandes coisas através da sua vida. E pessoal, quando eu perguntei para Deus hoje na oração, Senhor, é sobre o quê? O que o Senhor quer que eu fale? O Senhor falou assim no meu coração, esse congresso, esse evento é sobre coragem, principalmente relacionado a Josué. E aí a gente vai falar um pouco sobre esse versículo aqui que a galera conversou, né? E depois desse primeiro momento que a gente vai falar um pouco mais sobre a parte espiritual, digamos assim, eu vou trazer também, obviamente, a perspectiva do vestibular, a perspectiva de como que você pode ingressar na universidade e coisas nesse sentido. Mas vamos aqui começar. E é o seguinte, lá em Josué 1, do 6 ao 9, diz o seguinte, a história está aqui no meu tablet. Ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, porque para que sejas bem-sucedido por onde andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo aquilo que está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus! Glória a Deus, cara! Que palavra maravilhosa, incrível, de motivação. E é muito interessante porque quando Deus dá essa ordem para Josué, a gente pode observar aqui que ele colocou 3 principais fatores que seriam o motivo pelo qual Josué teria sucesso. Muitas vezes a gente pensa assim, não, eu sou cristão, então Deus vai me abençoar em tudo que eu fizer. Será? A única coisa que é de graça no reino celestial é a salvação, porque é um dom de Deus gratuito para que o homem não se glorie de si mesmo e das suas obras. Porém, desde os tempos de João Batista, como diz na Bíblia, o reino dos céus é tomado por esforço. E aqui, nesse aspecto, quando a gente fala de prosperidade, a prosperidade do céu, ela está relacionada necessariamente à obediência. Tanto aqui nesse versículo, nesses versículos que a gente falou sobre Josué, quanto também no Salmo 1. Ele termina o Salmo falando que tudo o que aquele justo faz prosperará, que ele será bem-sucedido em tudo que ele fizer. Mas que esse sucesso, essa prosperidade, ela está literalmente condicionada à obediência. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, tal, vocês sabem. E aqui também ele faz uma relação muito parecida com o Salmo 1. E aí você pode ver que quando o Senhor chamou Josué, ele deu 3 orientações principais para o sucesso da missão. Quais eram essas 3 orientações? Primeiro, se esforçar e ter bom ânimo. Quando a gente é servo de Deus, a gente tem que se esforçar. Não tem essa de preguiça, de nossa, não estou afim, hoje não estou afim de fazer aquilo, não estou afim de pregar, não estou afim de, sei lá, gravar vídeo, ou não sei qual que é o seu trabalho. O segundo ponto aqui é que Deus mandou ele meditar na lei de dia e de noite. E a meditação mundana, digamos assim, é você esvaziar sua cabeça e não pensar em nada, mas a meditação cristã, ela é diferente. A meditação cristã é você se encher da palavra de Deus, porque a Bíblia fala que quando a gente se enche da palavra de Deus, a gente vai renovando a nossa mente através da transformação e da palavra
palavra, do Evangelho. Então, a meditação cristã aqui, quando ele fala medita na lei de dia e de noite, é pensar sobre a palavra, pensar sobre a lei, refletir sobre aquilo, tentar aplicar aquilo na vida dele, realmente refletir, porque muitas vezes a gente até faz o nosso devocional, mas a gente só dá um check lá, tipo, tá beleza, eu li aqui o versículo, tchau, deixa eu viver minha vida aqui, e é isso. E a gente separa, tipo, a nossa vida secular da nossa vida cristã. Mas isso não existe. Se você é cristão, foi até uma frase que eu ouvi da minha amiga, se você é cristão, você não adequa Deus à sua agenda. A sua agenda, a sua prioridade é o Senhor, é a palavra de Deus, e você vai adequando as coisas a isso. E é isso que ele está falando aqui em Josué, nessa parte específica sobre a meditação. E aqui o terceiro ponto que ele fala que Josué tem que executar para que a missão seja bem sucedida é obedecer a palavra de Deus. Quando ele obedece, ele vai obedecer através da integridade moral que é manifesta por meio da palavra de Deus, e ele vai manifestar isso através de todas as áreas que ele tiver. Quando você obedece a Deus, os frutos eles não vão ser manifestos só no âmbito ministerial, na igreja ou, enfim, nessa parte mais eclesiástica. Mas quando você tem uma vida de fato com o Senhor e obedece Ele, os frutos e a prosperidade, eles vão acompanhar você em todas as facetas, em todos os aspectos da sua vida. Então isso aqui é literalmente a fórmula do sucesso. É literalmente, se você seguir isso daqui, se você ler isso daqui e executar, você será bem sucedido em tudo que você fizer. Aleluia. Glória a Deus. E eu queria ressaltar que muitas vezes a gente faz cultos, a gente faz programações, a gente faz eventos, a gente cria retiros e tudo mais, mas muitas vezes a gente cai no erro de centrar tudo em nós mesmos. Esse é o meu sonho, o que eu quero fazer, é aquela faculdade, aquele trabalho, eu quero ser rico, eu quero ser empresário, pipipi, popó. E no final das contas, claro que Deus quer te abençoar, claro que Deus quer te prosperar, claro que Deus quer te dar uma família, mas não é sobre você. Esse evento não é sobre mim, não é sobre nós. Esse evento é sobre Jesus Cristo. Lá em Romanos 11:36 diz o seguinte: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Muitas vezes a gente estuda o Evangelho, a gente vai para o culto, a gente adora isso aqui, a gente se esquece que o centro da nossa vida e do Evangelho não é os nossos sonhos, não é os nossos desejos, não é Deus. E a palavra de Deus diz que quando a gente quando a gente se deleita no Senhor, aí Ele realiza os nossos sonhos, os nossos desejos do nosso coração. Mas muitas vezes a gente inverte a ordem, e quando a gente inverte a ordem, a gente fica correndo atrás das bênçãos e a gente fica, meu Deus, me abençoa, e está totalmente errado, porque é para as bênçãos correrem atrás da gente. Mas para que o Deus abençoador nos abençoe, a gente precisa se deleitar nele. E se deleitar é diferente de você só buscar e orar. Se deleitar é você ter prazer na presença do Senhor, é você ter prazer em ler as Escrituras, é você amar literalmente a Bíblia. Davi falava muito, meu Deus, como eu amo a tua lei, como eu amo a tua lei. Todas as pessoas bem-sucedidas, todos os homens bem-sucedidos da Bíblia, eles tinham uma coisa em comum: eles amavam muito ao Senhor, eles amavam muito a lei do Senhor, e isso transformava eles por dentro e fazia com que eles tivessem um bom caráter. E como eles tinham um bom caráter, um coração segundo o coração de Deus, o Senhor prosperava eles. Então, se você quer de fato prosperar, e eu sei que todos vocês querem, coloca o seu coração em Deus, busca ser uma pessoa mais santa, mais pura, íntegra moralmente, busca de fato a face do Senhor, e você vai ver Deus prosperar todos os seus caminhos. É claro que no tempo certo. Glória a Deus. Glória a Deus. E voltando aqui, o Senhor não deu essa missão para Josué para que ele se engrandecesse ou apenas para que ele fosse muito próspero. E aí, voltando ao ponto, não é sobre a gente, é sobre Jesus e o que Ele quer fazer através da nossa vida. O Senhor não vai te dar grandes coisas só para parar em você. O nosso Deus é muito abundante. E muitas vezes a gente não recebe bênçãos porque a gente quer que elas fiquem centradas na gente. Eu quero ter muito dinheiro porque eu vou poder comprar isso e aquilo e tudo mais. Não, eu quero ter um relacionamento e tal porque eu vou usufruir e ter muito prazer. Mas, cara, quando o Senhor te abençoa, é para que você possa ser uma pessoa
transbordante, para que você possa ser um agente de transformação aonde você for, para que, como diz aquela palavra, não lembro qual é o versículo, mas fala que é para cada um servir um ao outro de acordo com o dom que recebeu de Deus. Então, o nosso grande papel também é servir. Então, a missão tinha um propósito maior, conduzir aquele povo que já tinha sido escravizado, que já tinha passado pelo deserto, para viver a promessa de Deus. E eu acredito muito que vocês, nessa noite, serão esses Josués, esses pequenos Josués que vão, literalmente, que vocês vão abrir o caminho para que outras pessoas possam viver a promessa. E vocês vão viver a promessa junto com essas pessoas também. É por isso que o Senhor me deu pela visão dos cérebros, com o conhecimento, com o entendimento, porque o Senhor vai dar entendimento para vocês. O Senhor vai dar uma unção essa noite de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, e vocês vão conseguir avançar em tudo aquilo que Ele propuser no coração de vocês. Então o Senhor quer te levantar, o Senhor quer te encher de conhecimento, o Senhor quer te encher de unção para cumprir o propósito dEle na terra. Nunca se esqueça que tudo aquilo que o Senhor derramar sobre a sua vida e tudo que Ele fizer de benefícios a você, não é para ficar só em você, é para expandir, é para abençoar, é para manifestar a glória dEle através da sua vida. E não pense, glória a Deus, não pense que é fácil. Como é difícil você ser alguém bem-sucedido na vida, na sociedade. E eu não falo só economicamente, em todos os aspectos, e isso é muito mostrado na Bíblia também. E também, se você for ler qualquer biografia de um empresário, de uma pessoa bem-sucedida que saiu do zero e foi lá para o topo, você vai ver que essa pessoa enfrentou muitos desafios. E aí a Terra Prometida, ela era muito boa, a promessa era muito linda. A promessa era linda, aquela terra emanava leite e mel, mas ela tinha desafios. O primeiro desafio era um desafio geográfico, porque aquelas cidades eram cidades fortificadas. Aí lá em Números 13, 28 diz o seguinte: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Você imagina só, o Senhor te dá uma promessa e Ele fala: não, aquela terra emana leite e mel. Naquela terra você vai ser próspero. Naquela terra eu vou te dar uma família. Naquela terra você vai ter paz. Naquela terra você vai ter reconhecimento. Enfim, tudo aquilo que seu coração deseja. Mas antes de chegar naquela terra, você está chegando, tem um muro bem grande assim. E esse muro, ele é físico aqui, mas ele pode representar tantas coisas na nossa vida. E quando eles viram esses muros, os 10 espias que ficaram com medo, eles se sentiram totalmente inseguros, insignificantes. Eles falam: cara, não tem um muro aqui, como é que a gente vai passar? Não tem como. E aí é a primeira barreira, que a gente fica: meu Deus, e agora? Como é que eu vou conseguir passar? O Senhor não falou que eu tinha essa promessa? Mas e aí, esse obstáculo? O Senhor não falou que eu ia prosperar? Então por que eu estou tendo um problema financeiro? O Senhor não falou que eu ia passar na faculdade? Então por que eu já estou há 3 anos tentando vestibular? O Senhor não falou que eu ia ter uma família? Então por que eu estou sofrendo tanto emocionalmente? E aí surgem esses obstáculos, e eles não são só daqui, eles são para a nossa vida. O segundo desafio físico, os gigantes. Lá em Números 13, 33 diz: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, e éramos os nossos próprios filhos, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E aqui esse povo, esses espias, se sentiram insignificantes diante daquele problema. Aquele problema, literalmente, gigantes eram tão grandes e intransponíveis para eles que eles ficaram: cara, como é que eu vou conquistar essa terra que o Senhor disse que ia me dar? Se tem aqui um gigante para eu resolver, para eu lutar, como é que eu vou fazer isso? É impossível, é improvável, não tem como. E o terceiro desafio, um desafio militar ali, porque a terra não estava vazia, ela estava ocupada por diversas nações guerreiras espalhadas lá por todos os cantos. Números 13, 29, os amalequitas habitaram na terra do sul, os iitas, os jebuseus e os amorreus habitavam na montanha, e os cananeus habitavam ao pé do mar, à borda do Jordão. Então eles tinham esses 3 grandes obstáculos. E muitas vezes na nossa vida a gente recebe, cara, é muito bom quando a gente recebe uma profecia, e aí o Senhor fala: vou fazer isso e aquilo, e a gente fica: meu Deus, caracas, deve fazer tudo isso. Só que quando a gente começa a avançar para a terra prometida, surgem os obstáculos. E por isso que eu falei que não é fácil, porque não é só você receber a promessa e agora, maravilha, agora Deus vai cumprir a promessa. Não é assim. O Senhor manda obstáculos, o Senhor manda
coisas propositalmente para que a gente consiga entender que não há força do nosso braço. Que se você for olhar para as circunstâncias, era impossível. Era praticamente impossível para eles. E muitas vezes o Senhor faz com que a gente se depare, com que a gente se encontre nessas situações e a gente se faz fraco diante de Deus. E é justamente quando a gente é fraco que o Senhor nos faz fortes. E que Ele mostra que não é uma força do nosso braço, mas que é Ele, que é o poder dEle, que é a glória dEle, que é Ele que executa. É tudo Ele. Se não fosse por Ele, a gente não conseguiria fazer nada. Não tem como. Não tem como tudo. Se a gente está de pé, se a gente veio aqui, se a gente respira, é porque o Senhor nos sustenta. Então, eles ficaram com medo. O grande arremate aqui desses 3 pontos é: eles ficaram com medo, os 10 espias. E aí, quando o Senhor falou, o evento, a palavra é coragem. E aí tem tudo a ver com isso. Eles ficaram com medo quando eles foram conquistar a terra prometida. E eu fui pesquisar no dicionário, né? O que significa coragem? Para a gente ter uma parada um pouco mais abrangente. E aí ele fala: coragem, postura de quem se mantém firme diante dos riscos ou do perigo. Bravura, valentia, destemor, força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil, confiança, capacidade de enfrentar algo moralmente árduo, perseverança, característica da pessoa, bom caráter, pessoa com hombridade, cuidado e perseverança no desenvolvimento de algo, determinação. A nossa força, ela vem do Senhor. E quando Ele manda esses obstáculos que parecem intransponíveis aos nossos olhos, Ele não fala, não tenham medo. Ele não fala, vocês não vão se sentir inseguros, vocês não vão se sentir impotentes. Ele fala, sejam fortes e corajosos. E aqui, no significado de coragem, em nenhum momento ele fala, não é não ter medo. Pelo contrário, é postura de quem se mantém firme diante dos riscos ou do perigo. E para nós cristãos, isso é reconfortante saber que nós temos um Deus que nos guarda, que nós temos um Deus que segura a nossa mão, que tem aquele versículo lá que fala que quando você andar pelo fogo você não vai se queimar, que quando você nadar pelos rios você não vai se afogar. E nós temos esse Deus que, mesmo fazendo com que nós passemos por esses obstáculos e por essas questões que parecem insolúveis aos nossos olhos, mesmo assim esse Deus pega na nossa mão e Ele conduz a gente, e Ele não deixa a gente se queimar, mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente fique triste, mesmo que, vocês sabem, as tristezas da vida, mas cara, o Senhor tem nos sustentado. E eu sei que cada um de vocês, pessoas que são íntimas de Deus, mesmo que estejam passando pela fornalha da aflição, mesmo que vocês estejam no pior momento da vida de vocês, eu sei que no fundo vocês sabem que quem sustenta vocês é o Senhor. Quem segura vocês com a mão forte é o Senhor. E é até onde Ele permite. É até onde Ele permite. O tormento vai acabar. Continua aí que vai dar certo. Glória a Deus. Então, trazendo agora a perspectiva mais voltada para a sociedade e para nossas atuações, eu gostaria de falar sobre algo que são as 7 montanhas da influência. Alguém que conhece Jokun? Olha, uma pessoa conhece Jokun ali. Legal. Então, em relação a esse termo, as 7 montanhas da influência, é um termo muito difundido no meio cristão, e ele foi cunhado por 2 grandes avivalistas e missionários aqui, que foi o Loren, que é o fundador da Jokun, que é uma instituição que envia missionários globalmente, assim, para o mundo, para o Brasil, para o Norte, enfim, missionários para pregar a mensagem de Cristo, e o Bill Bright, que foi o fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, que também é uma instituição de missões globais. Então, esses 2 caras super influentes no meio cristão, eles fundaram ali, eles cunharam o termo as 7 montanhas da influência. E eles dizem que um cristão, ele tem que ocupar algumas dessas áreas na sociedade, porque a nossa sociedade, ela não é a ideia da sociedade e como as pessoas pensam e como as pessoas agem, e o que influencia elas é moldado principalmente com base nessas 7 áreas de influência. E muitas vezes existem mundanos que estão comandando o mundo, pessoas literalmente satânicas, vocês sabem, e que criam leis, que criam ideologias, que criam ideias, filmes, livros, e tudo isso
voltado para a sociedade e faz com que elas pensem de acordo com aquelas ideologias e ideias. Então eles falam que a gente precisa, que os cristãos precisam ocupar essas áreas de influência para que a gente consiga avançar o reino de Cristo dentro da sociedade. E aí a primeira área de influência que a gente tem aqui é a educação. A educação é extremamente importante porque ela forma a cosmovisão, ela forma como que nós vamos pensar, o que a gente acredita, quais são os nossos valores, e talvez vocês não tenham se tocado ainda, mas muito do que vocês acreditam, muito do que vocês pensam, das crenças de vocês, foram moldadas pela televisão, foram moldadas pelo que vocês ouviram na rádio, são moldadas pelos seus gostos musicais, pelo que vocês veem nas redes sociais, pelos livros que vocês leram. Então é muito importante a área da educação. E essas pessoas que não são cristãs, elas escrevem livros, elas criam ideias, filosofias, ideologias que são internalizadas pela massa, pela população, e aquilo vira parte da vida delas. Por exemplo, o mundo fala pra você é jovem, aproveita, vai curtir, vai pra festa, vai fazer sexo fora do casamento, não tem problema você ficar com várias pessoas. E isso é muito normalizado no mundo, as pessoas vão pra festas e fazem atrocidades e se relacionam de todas as formas possíveis. E isso surgiu com base numa ideia que foi criada lá no século IX a.C. pelo filósofo Aristípo. E aí ele criou um conceito, ele é o pai do hedonismo, que é uma doutrina filosófica que coloca o prazer como o bem supremo da vida. A palavra vem do grego hedone, que significa literalmente prazer. Então você nem sabe, mas toda essa ideia de aproveitar a vida e desfrutar e ter prazer e sexo a qualquer custo, ela vem justamente da Grécia Antiga, do século IX a.C. Então é muito antigo, e ainda assim isso molda os dias de hoje. E aí, pessoal, isso é totalmente contra a visão cristã, porque lá em Provérbios 16:25 diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E parece muito bom, é muito bom quando a gente vai para o prazer, em todos os aspectos, é muito bom. Só que isso conduz à morte espiritual. E é por isso que a gente precisa se fundamentar muito na questão bíblica, para que a gente não seja levado por essas doutrinas mundanas, e também porque essas doutrinas são muito fundamentadas na nossa carne, são muito fundamentadas na nossa natureza caída. E a gente sabe que a gente tem uma luta interna entre o santo e o profano, entre o homem caído e o novo homem que foi convertido por Deus. Então é complicado. A segunda área de influência é a economia. E negócios e economia, como eu falei para vocês, Deus não prospera pessoas aleatoriamente. O Senhor prospera pessoas para abrir portas. O Senhor prospera pessoas para que elas sejam mantendedores da casa dele, mantendedores dos missionários, para abençoar outras pessoas, para ser generoso. O Senhor prospera pessoas para manifestar a glória dele na terra. E Deus é o dono do ouro e da prata, então Ele dá o dinheiro, dá a riqueza e a prosperidade para quem Ele quiser. Mas as pessoas para quem Ele deu, as pessoas mais expressivas para quem Ele deu prosperidade, José, Davi, Jó, Salomão, foram pessoas que no início ali, pelo menos no início, eram... Ai meu Deus, 2 minutos? Cara, uma falada que eu tinha um pouquinho mais de tempo. Essas pessoas, elas eram pessoas segundo o coração de Deus. E aí a gente tem outros aspectos aqui, como a mídia, o governo, a política, enfim, tem muita coisa, tinha muita coisa para eu falar aqui. Tinha que falar ainda dos vestibulares, mas para finalizar, eu gostaria de dizer que o Senhor quer que vocês sejam pessoas influentes na terra, mas que muitas vezes os cristãos eles são medíocres e eles estão só lendo a Bíblia, e não que a Bíblia não seja importante, mas os cristãos, o Senhor quer levantar uma geração de cristãos inteligentes, de cristãos que saibam discutir filosofia, sociologia, história, geografia, e é por isso que o Senhor quer que vocês se aprofundem nessas áreas aqui. O Senhor quer que vocês façam faculdade, que vocês façam uma graduação, que vocês se aprofundem cada vez mais no conhecimento dele, tanto o conhecimento bíblico, que é a base para que vocês tenham ali uma fundamentação em Cristo, mas também que vocês possam estudar esses outros conhecimentos, porque vocês estudando esses outros conhecimentos, o Senhor vai levar vocês em lugares grandes, o Senhor vai prosperar
vocês, o Senhor vai abrir portas para vocês, mas Ele não vai abrir portas, não abrirá portas enquanto vocês não estiverem preparados, porque o Senhor não coloca vinho novo em odres velhos. Então você fala, Senhor, eu quero estar nos altos patamares da sociedade, eu quero falar com a elite, eu quero falar com essa galera, eu quero estar lá, mas para você estar lá, você tem que ter o conhecimento bíblico, você tem que ter intimidade com Deus e você tem que ter o conhecimento secular. E você tem que buscar esse conhecimento para que você consiga dialogar com essas pessoas, para que você consiga ser influente com essas pessoas, porque muitas vezes as pessoas vão te olhar e falar, sou um cristão bitolado, medíocre. Se ele é medíocre, quem dirá o Deus dele? Era essa a visão que eu tinha antigamente, quando eu não era cristão. Esses crentes medíocres aí, eu não vou nem ouvir eles, que são tudo leves. E nós temos, o Senhor quer levantar uma geração de pessoas inteligentes que vão elevar o reino dele, pessoas inteligentes que vão ser influentes para o reino dele, no céu, aqui em todos os aspectos. Então que nessa noite você tenha isso no seu coração, estude de fato, busque o conhecimento e através da busca do conhecimento peça a Deus sabedoria, para você não se perder nas doutrinas, porque são muitas doutrinas, são muitos pensadores, teólogos, filósofos, e o Senhor, Ele quer te forjar para que você seja influente nessa sociedade. Então eu queria finalizar só abençoando vocês, abençoando esses jovens, para que Deus de fato faça com que a vontade dele seja executada na vida de vocês. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as tuas palavras agora. Trava a minha boca se forem as minhas palavras, mas eu te peço, flui através da minha vida, que sejam as tuas palavras. Senhor, abençoa essa geração. Senhor, abençoa essas pessoas, Pai. Abre as portas, coloca, Senhor, no coração deles o entendimento. Coloca, Senhor, no coração deles a necessidade de te buscar mais e de buscar o conhecimento. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, dá o conhecimento para eles. Abre as portas para eles. Faça, Senhor, com que eles sejam influentes. O Senhor está procurando jovens dispostos a buscar Ele nas madrugadas, a jejuar mais, a orar mais. E Ele vai derramar sobre essas pessoas conhecimento. E Ele vai derramar sobre essas pessoas unção de ousadia, unção de multiplicação. E se essas pessoas estiverem dispostas a buscar e a passar pelo processo do Senhor, o Senhor vai elevar essas pessoas. Se você sente no coração que essa mensagem foi para você, que você quer de fato viver o sobrenatural de Deus na sua vida, e que você quer ser influente aonde você for, e que você quer manifestar a glória do Senhor em todos os patamares da sociedade, fale com Ele, dobre o seu joelho no seu quarto hoje, busque Ele pelas madrugadas, jejue mais. Que não seja só uma noite em que você ouviu uma palavra e foi embora e a sua vida continua a mesma, mas que de fato você chegue na sua casa, você se arrependa dos seus pecados e dos seus erros, e você de fato busque a presença do Senhor. E se você buscar a presença dEle, Ele vai te dar o conhecimento, Ele vai derramar sobre você a unção de prosperidade. O Senhor quer levantar jovens avivalistas nessa geração. O avivamento do Senhor já está começando. Ele só está buscando os corações dispostos. Glória a Deus. Amém.